Boa tarde para todos vocês que nos assistem. É com muita alegria que vamos dar início, uma vez mais, ao estudo desse livro tão querido para nós, o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos, no capítulo 11, conhecermos os três reinos da natureza. Vamos começar com as plantas até o final. E também quero agradecer o estímulo que Allan Kardec tem dado a mim. Agradeço de coração e coloquei aqui esta imagem tão querida, eu sendo abraçado por esse mestre que felicita a nossa existência. Obrigado por tudo, mestre querido. Na pergunta 585, quis saber Kardec: que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou ainda em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um quarto reino. Qual dessas divisões é a preferível? Respondem os espíritos: todas são boas. Isso depende do ponto de vista. Encarados sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então Kardec começa a comentar quem são esses reinos. Então, esses 4 graus, diz Kardec, com efeito, eles têm caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se aos seus limites. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm ainda uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial e ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. É o que nós vamos analisar melhor logo mais à frente. E na pergunta 586, as plantas têm conhecimento de sua existência? Não, é claro que não. Elas não pensam como é que pode ter conhecimento. Elas não têm nada mais, nada menos do que vida orgânica. Vamos em frente. Então, vamos aqui apresentar melhor para vocês. A pergunta 587. As plantas têm sensações? Sofrem quando mutiladas? Então, uma pessoa vai lá e tira um galinho de uma planta qualquer. Respondem os espíritos: as plantas são fisicamente afetadas por ações sobre a matéria, mas não têm percepções. Por conseguinte, não têm a sensação de dor, o que é perfeitamente natural, porque a dor só existe quando há um princípio vital, orgânico, animal, na pessoa, não no ente, né? No caso só nos homens e nos animais. Mas as plantas, elas são afetadas simplesmente pela própria matéria, né? Então eu arranco uma planta, uma flor do seu caule, a matéria é que está ali presente, mas não há dor. Não há, assim, aquela percepção mais profunda nos seres mais evoluídos. E na pergunta 588,
A força que atrai as plantas uma para as outras é independente de sua vontade? Sim, responde os espíritos, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age na matéria, elas não poderiam opor-se. Então, pessoal, vejam só, vamos dar um exemplo bem concreto e fácil de entender. Aqui nós estamos vendo essas flores tão interessantes, não é? Que se chama girassol. Essas plantas de manhã, quando não tem sol, elas são plantas comuns. À medida que o sol aparece, elas começam a se posicionar em busca do sol. Até parece que elas estão pensando, olha, eu quero o sol. Não, é apenas uma percepção, uma atração que o sol exerce sobre a planta e a planta procura o sol. Por quê? Para o calor, para receber a energia própria do sol. É isso que, por exemplo, faz um girassol. Mas há outras plantas que também têm uma certa percepção das coisas, como nós veremos mais à frente. Então responde Kardec: sim, as plantas sentem e reagem ao mundo ao seu redor, mas não da mesma forma que os humanos. Elas não sentem dor, pois não têm sistema nervoso central, mas detectam luz, verdade, tato, verdade, sons, verdade, produtos químicos e até ameaças, ativando defesas e mudando o seu crescimento para sobreviver, sendo mais atentas ao ambiente de maneiras que superam a nossa percepção sensorial, segundo estudos. Ainda há coisas que nós não conhecemos. Isso não resta dúvida, nós temos muito que aprender ainda. Mas vejamos agora, então, uma explicação mais precisa a respeito das plantas e das sensações, percepções que pode ter uma planta. 589 é a pergunta. Certas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em alguns casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos nós vamos apresentar depois. Cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugar-lhe o suco e a qual ela parece haver preparado uma armadilha para aprisionar a mosca. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar? Pergunta Kardec. Têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a animal? Constituem uma transição de uma para outra? Respondem os espíritos. Tudo é transição na natureza, é verdade. Tudo é transição, tudo é relativo. Pelo fato mesmo de que nada é semelhante e, no entanto, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos não têm pensamento. Nada mais possuem que um instinto natural e cego. Esse instinto ainda nós temos um pouco ainda retido em nosso espírito. Ainda não nos livramos desse instinto, sendo que nas pessoas mais atrasadas esse instinto é muito forte. Então Kardec comenta o seguinte, que o organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade, como as funções digestivas e circulatórias. Nós também, pessoal, nós temos movimentos em nosso corpo que nós não controlamos. Nós não controlamos os movimentos peristálticos do intestino, não é? Do nosso coração, ele bate, nós não podemos parar o coração. Portanto, ele continua, o piloro se fecha ao contato de certos corpos para negar-lhe a passagem. Corpos que não estão de acordo com
aquilo que é necessário para o organismo. O mesmo deve acontecer com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção e menos ainda de uma vontade. Vamos ver isso agora de forma melhor. Então vejam só, nós temos aqui a Dioneia, e onde tem o dedo apontando, nós temos a sensitiva. A planta sensitiva e a Dioneia são famosas por suas reações sensíveis ao toque. A sensitiva fecha as folhas para se proteger de herbívoros, enquanto a Dioneia, também chamada de papamoscas, fecha as suas bocas para capturar insetos e obter nutrientes, ambas usando pelos sensoriais para detectar o estímulo e ativar um mecanismo rápido, embora a Dioneia seja carnívora e a sensitiva reaja ao toque de forma defensiva, não para se alimentar. A sensitiva eu conheci. Onde eu morava, no interior do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, eu vi um arbusto de sensitiva, e é verdade, quando você coloca a mão, dá uma leve batida sobre essa sensitiva, reparem que aonde o dedo tocou, ela abriu. Depois que você retira o dedo, ela se fecha. Veja ali logo a outra planta, a outra folha completamente fechada. E essa Dioneia, chamada de carnívora, ela tem todo um aparato próprio no seu mecanismo, de tal sorte que ela, inclusive, ela tem um cheiro característico que atrai os insetos. E quando o inseto pousa para se alimentar daquilo que acha que vai encontrar na planta, ela simplesmente fecha e vai se alimentar desse inseto. Portanto, vocês vejam que a vida, ela segue estuante em todas as formas, não é? É uma coisa fantástica esse mundo em que nós vivemos e que temos tanto que aprender. Na pergunta 590, não há nas plantas como nos animais um instinto de conservação que as leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir do que lhes pode prejudicar? Respondem os espíritos: há, se o quiserdes, uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se atribua a essa palavra, mas é puramente mecânico. Quando, nas reações químicas, vedes dois corpos se unirem, é que eles se afinam, quer dizer, que há afinidade entre eles, mas não chamais a isso de instinto. 591. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres, de natureza mais perfeita? A resposta é lógica. Tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens sempre homens. Nos reinos superiores, como por exemplo os animais, nos animais, todos falam do cachorro que assim parece que tem uma inteligência, não é? Assim, um princípio de inteligência. Então o cachorro sempre será cachorro, mas o princípio espiritual que habita no cachorro, este evolui. Evolui e com o tempo ele se torna um espírito como nós somos e vai habitar corpos materiais como os nossos para viver e aprender. Nós seremos sempre do jeito que somos, homens, mas o espírito, ele prossegue firme e vai evoluindo. E à medida que evolui para mundos superiores, o próprio corpo passa por transformação. Vocês devem estar lembrados nas aulas que vocês estiveram de história da civilização, nós viemos lá de homens bárbaros, do tempo das cavernas, homens assim
que pareciam muito mais um gorila, não é? Um macaco grande, um chimpanzé, e de lá para cá vem se aformoseando, melhorando gradativamente, e hoje nós temos aí, não é? Homens e mulheres, né, de corpo esbelto, pessoas lindas, maravilhosas, e a tendência é sempre melhorar, porque tudo melhora, nada para. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos em frente. Terminando aqui, quero mostrar para vocês que eu estou firme aqui no YouTube, meu canal Rui Espiritismo. Lá vocês vão encontrar uma série de vídeos, né, sobre o Livro dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, e tudo isso eu passo para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter, e também tem um e-mail. Se vocês quiserem se comunicar comigo, pode usar o e-mail aí e nós estaremos em contato. Agradeço e vamos concluir então com a nossa mensagem evangélica. Sempre, sempre levaremos uma mensagem que traga amor, traga carinho, que estimule para a vida. E essa mensagem é de Emmanuel: saudade e amor. Ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações, em auxílio a eles, surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhe as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos necessitados. Lembra-lhes a lembrança amiga e visita um doente, qual se lhes estivesses atendendo a determinada solicitação. Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados às rudes provas, como se os visses falando por teus lábios, e atravessarás os dias de tristeza ou de angústia com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para o reencontro feliz com todos eles, nas bênçãos de Jesus, em plena imortalidade. Quanta verdade nessa pequena e instrutiva mensagem. Os nossos familiares que partiram, que nos amam e que nos querem bem, que vêm conversar conosco durante os sonhos. Então, vamos também ajudá-los com nossas preces. Agradeço de coração a todos vocês, muito obrigado por tudo, e nos veremos na próxima quarta-feira. Até lá, então, meus queridos e minhas queridas.